Mateus capítulo 5, a Bíblia fala: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu comecei a ler esse texto quando Jesus começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é ser pobre de espírito? Em muitas passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus, ele sempre, em suas pregações, ele fazia menção sobre os que criam e os que não criam. Os que realmente tinham sede e fome, e os curiosos, ou os que por qualquer outro motivo que não fosse em encontrar sentido na sua vida, estivessem ali para ouvir Jesus. Então, uma das coisas que hoje, aqui, nesse exato momento, precisa ter uma interação entre nós e Deus, o quanto nós temos de consciência, e eu falo nós, para que na nossa vivência como igreja, no dia a dia, e quando a gente tem a oportunidade de falar do reino de Deus, a gente possa fazer menção desse texto com uma consciência do que significa ser pobre de espírito. Há uma passagem na Bíblia que Jesus fala de dois homens que subiram no templo para orar, e um deles começa a orar e dizer: Senhor, obrigado, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu não peco, eu dou o dízimo. Aí ele fala de um outro homem que
começa a orar, e ele se coloca de joelho, e ele começa a pedir a Deus: tem misericórdia, Senhor, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia, porque ele sentia dentro dele uma necessidade de um encontro com o autor da vida. E Jesus pergunta então para os discípulos: qual deles vocês acham que alcançou misericórdia de Deus? Qual deles vocês acham que tocou Deus, que convenceu Deus? E nessa passagem aqui de Mateus 3, ele fala a mesma coisa. Bem-aventurado os que têm consciência do estado como o mundo se encontra hoje diante de Deus. Como o mundo se encontra diante de Deus? Na igreja de Laodiceia, a última carta à igreja, ele fala exatamente isso. Ele fala: como vocês dizem que sois ricos, estão abastados e que não tem falta de nada. E ele começa a dizer então para aquela igreja: aconselho que compre de mim colírio para que vejam, ouro puro refinado no fogo para que te enriqueças. Todas essas passagens, a Bíblia está exortando todos nós, ser humano, a que nós venhamos a ter um estado de consciência, que a gente venha cair na consciência do quão necessitado nós somos de Deus. De quanto nós precisamos, enfim, sobre todas as circunstâncias, a gente perceber que há uma vida extremamente abundante no sentido mais amplo da palavra vida, que na verdade ela está disponível para o ser humano, mas que ainda são muito poucos os que conseguem entrar nesse reino e desfrutar dessa vida. Diferente do conceito de vida do mundo natural. Vida de Deus. A Vívia subiu aqui e falando, né, de alguns de nós que pode estar vivendo momento em que parece que a vida perdeu completamente o sentido. Ou parece que durante toda a história de vida dessa pessoa, a vida não teve sentido. E nas nossas orações, eu peço tanto a Deus, falo: Senhor, tem misericórdia desse mundo. Tem misericórdia desse mundo. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia do ser humano. Tem misericórdia dos nossos filhos. Os nossos filhos. Os nossos adolescentes, os nossos jovens. Que estão herdando um mundo
o mundo e a vida, ele precisa ter sentido para nós, pelo menos para nós, como igreja em nome de Jesus. E eu vejo nesse texto bíblico que aquelas palavras que ecoou há mais de 2000 anos atrás, e que ela, o tempo todo, ela sai do coração de Deus com o propósito, com o objetivo de encontrar o coração do ser humano como uma terra preparada para que esta palavra de vida eterna, ela entra e ela produz vida em nós de dentro para fora. Uma coisa nós temos feito aqui nesse lugar é da gente trazer uma consciência sempre parafraseando as palavras de Jesus a respeito do motivo pelo qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E muitas são as pregações, muitas são as manifestações do Espírito. O Espírito de Deus que nessa dispensação da igreja e da vida do ser humano, ele é o responsável. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele é o selo. O Espírito de Deus é aquele que Jesus falou, eu vou embora, mas eu não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará a vós um outro Consolador, o Espírito da verdade. E quando Ele vier, é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, então, ele consuma a sua obra, pela qual ele veio nesse mundo, naquela cruz, e depois de ressuscitado, ele encontra os discípulos e ele fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que, então, a vocação pela qual vocês foram chamados, ela seja estabelecida a partir da descida do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, só assim vocês se tornarão uma testemunha. Vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e serão testemunha pelos confins da terra. A descida do Espírito Santo. E todos os dias, nas nossas orações, a gente pede, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha muita misericórdia, que o Senhor, que as nossas palavras, que as nossas orações, que o nosso coração, ele consiga tocar o teu coração no sentido de que o Senhor possa se levantar em nome de Jesus
e trazer de novo a essência daquilo que o Senhor chamou de igreja, daquilo que o Senhor estabeleceu como sendo uma igreja, que se tornaria uma testemunha do Senhor. Uma testemunha de Deus e do seu reino, que precisa se manifestar nessa terra, para dar vida ao mundo. Um mundo sem vida, que precisa ser tocado por essa vida que só tem em Deus, que só tem em Jesus. E que ela precisa ser trazida quando a igreja for cheia do Espírito Santo. E a igreja não vai cumprir o seu papel, a sua vocação de igreja, se a igreja não for cheia do Espírito Santo. Então nós vemos nesse texto, buscando em Deus, Senhor, alguma coisa precisa ser feita no que nós entendemos como ser igreja. Ou no mínimo naquilo que nós buscamos ser e viver igreja. Então o tempo todo Deus fala da necessidade de ser pleno de satisfação, mas não uma satisfação porque temos ou adquirimos ou conquistamos as coisas naturais, mas pleno de satisfação pela única coisa que é capaz de nos tornarmos plenos de satisfação, que é a presença de Deus habitando o ser humano. E para isso é necessário que realmente haja essa consciência de termos sede e fome. Sede e fome de Deus. E eu observo cada atitude, eu observo a forma, muitas vezes, das pessoas chegarem no templo, das pessoas orarem, de como muitas vezes nós tocamos um instrumento, de como nós cantamos. E eu fico pensando, eu fico observando, eu falo, gente, como que muitas vezes orar é algo tão pesado para o ser humano? Como que buscar a face de Deus parece que é um peso. E eu fico eu e Deus, e penso, e falo, e Deus, meu Deus. Como que aquilo que é a única coisa que dá total sentido na existência de toda a criação, não é só do ser humano, mas sobretudo de nós seres humanos, que somos seres racionais, que temos uma natureza divina, que está implícito no mais íntimo do nosso ser, no que
determina ou significa ser o que somos em Deus, está implícito em nós, a natureza divina. E às vezes é difícil ter esse encontro novamente do ser divino na forma humana e que tem uma dificuldade desse encontro para que a gente se lembra novamente de quem nós somos. Aquele encontro que a gente tem novamente antes de sermos trazidos à existência, quando ainda nós habitávamos nele, como o salmista Davi fala. O que é o homem, Senhor, para que o Senhor o ame tanto? O Senhor me amou antes mesmo de eu ser entretecido no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia e o Senhor já tinha me chamado pelo nome. Antes mesmo de... Às vezes quando nós lemos na palavra de Deus que nós somos formados por Deus, mas Davi, ele vai infinitamente mais além na revelação dele dizer, antes mesmo de eu ser entretecido, Deus nos formando, mas não na forma e na concepção mais simples, mas é na profundidade do relacionamento de Davi perceber que nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe. Davi disse, o Senhor já me conhecia e o Senhor me chamava pelo nome. Davi chega ao extremo de entrar na presença, no âmago do ser de Deus. E ele viver, ser levado de volta no tempo, de ele perceber ele existindo em Deus e se relacionando com Deus antes de ser trazido nesse mundo. Nas minhas orações eu falo, Senhor, o que eu posso fazer sobre esse altar? O que eu posso fazer? Se não me colocar apenas como um instrumento para que o Espírito Santo possa fazer o que ele precisa fazer, falar o que precisa falar. Mas em nome de Jesus, eu preciso ter misericórdia de um mundo que parece que existe um abismo enorme entre o ser humano e Deus. Há uma distância extremamente longínqua que os nossos olhos parecem não ver, parecem não perceber Deus. As trevas parecem ser tão densas que sufoca o ser mais íntimo do ser humano na escuridão de não perceber a luz da verdade, como Jesus disse. Então eu vejo que para nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, em nós precisa habitar a vida. A vida de Deus precisa habitar o nosso ser. A vida de Deus precisa habitar o nosso ser. Davi, quando quis construir um templo,
E o profeta veio e fala para ele, não, pode construir o templo, faça conforme está no teu coração. E Deus então chama o profeta e fala, quem que foi que falou para você falar para ele que ele pode construir um templo? Eu andei com vocês por tendas, deserta fora. Eu nunca pedi para ninguém construir um templo para mim, porque eu não sou Deus que habito em casas feitas por mãos. Da geração de Davi, vai nascer um que vai construir um templo, mas não é Davi. E também não é Salomão. Então, Jesus, da raiz de Jessé, da geração de Davi, ele construiu em nós, seres humanos, uma casa, uma habitação, uma morada. É por isso que ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que ouvir a minha voz. Engraçado, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz. Eu bato, mas e se ouvir? E aí? Você sabe o que eu particularmente, eu fico buscando em Deus, Senhor, nós precisamos encontrar essa chave. Nós precisamos encontrar. Nós precisamos perder tudo que precisamos perder para ganharmos. Ganharmos a vida é para que Cristo habite o nosso ser. Para que Cristo cresça cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Que Cristo cresça cada dia mais em nós. Que nós venhamos a diminuir cada dia mais, diminuir cada dia mais, diminuir cada dia mais, diminuir em nome de Jesus. Que nós venhamos, em nome de Jesus, a chegar um dia como foi com Enoque, que foi transladado, que eu saia desse mundo. Então, o maior desejo do meu coração é que a gente saia desse barulho todo que esse mundo faz
para impedir que o mundo seja impedido de ouvir a voz de Deus. O tempo todo Deus está batendo na porta deste mundo. Mas o mundo não tem tempo, o mundo não tem ouvido, o mundo não tem coração, o mundo não tem um sentimento de pobreza de espírito, um sentimento de dor que revela o quão miserável nós somos de Deus e o quão necessitado nós somos de Deus. E não dê lugar na sua mente para achar que isso é uma pregação negativa, não. É uma exortação a nós pararmos, ao começarmos a filtrar esse mundo, a filtrar as coisas desta vida. A saber que deste mundo não se leva absolutamente nada. A saber que neste mundo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. A saber que sobre todas as coisas, buscar em primeiro lugar, sempre e o tempo todo, sobre qualquer circunstância, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não há solução para esse mundo fora desse princípio. Não há solução para absolutamente mais nada nesse mundo, a não ser que o mundo busque Deus em primeiro lugar. A não ser que buscar a Deus em primeiro lugar não seja pesado para nós. Mas buscar de uma forma sobrenatural, uma forma extra, de forma que não seja normal. Normal não serve mais para nós nesse mundo. Deus tem falado muito sobre isso. Ainda sábado passado, Deus falou muito aqui, através do apóstolo Vilsim, através dos nossos irmãos colombianos. Querer ser normal é tolice. O que é normal? Normal do ponto de vista da terra? Normal a partir dos conceitos e preconceitos humanos? Normal a partir do conceito de sabedoria da terra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ser um louco por Deus cada dia mais. E eu tenho buscado isso de todo o meu coração. Cada um de nós precisa buscar o que é ser igreja de verdade. Leiam a Bíblia até entender o que é ser igreja. Busque em Deus, faça jejum, ore em nome de Jesus. Mas existe um desafio para nós, o desafio de sermos igreja. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E nós que já alcançamos graça, e Ele nos deu a nós um ministério de reconciliação. Então eu preciso ser um objeto, um instrumento da reconciliação do mundo com Deus. Aonde quer que eu esteja. Porque isso dá sentido na minha vida. Isso dá sentido na sua vida. Na verdade, qualquer coisa que ocupa este lugar na nossa vida
ele está roubando o verdadeiro sentido da nossa vida. O verdadeiro valor absoluto, eterno, inabalável de Deus para a nossa existência. É que uma vez que nós fomos alcançados por Deus, e Cristo habita em nós, o faminto, o necessitado, o cego, o coxo, o aleijado, o pobre, a viúva, ele tem um encontro com Deus através da nossa vida. Então nós precisamos sair completamente desse mundo. Esse é o desafio da igreja do século 21. O desafio de buscar Deus de dia e de noite. O desafio de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O desafio de encontrarmos vida de Deus de dia e de noite. Eu saio todas as manhãs e vou para a minha loja. Mas eu sei que ir lá para a minha loja é apenas um meio e um lugar de onde eu estou. Para que eu seja uma testemunha da existência de um Deus que é um Pai amoroso, que criou filhos e tensionou. O único propósito de Deus para a vida humana é criar filhos e formar uma família. O dia que alguém me convencer que há um propósito maior para a nossa vida como ser humano, que é de nos tornarmos filhos de Deus e sermos todos nós uma família, eu paro de falar nisso. Mas eu não encontrei na Bíblia, porque não vejo que tem um outro sentido, que tem um valor, que é valor eterno, que é valor absoluto, que é valor inegociável, que é fundamento inabalável. Na perspectiva de Deus, quando Deus reuniu o seu conselho, e ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então isso para mim é a base, a base da minha ortodoxia. Uma ortodoxia baseada única e somente na palavra de Deus. A palavra viva de Deus. Palavra viva de Deus. Nela existe algo que o mundo não pode fazer nada para destruir. Porque nela habita o Espírito de vida de Deus. O Espírito da verdade. O Espírito pelo meio de quem foram estabelecidos os fundamentos de todas as coisas. Não adianta o mundo tentar destruir a palavra de Deus. Não adianta os governos. Não adianta os homens entregues a principados e potestades. Não adianta o governo único. Não adianta se tornar instrumento do anticristo. Em Jesus a vida. Os fundamentos do universo é Cristo Jesus. É o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Eu sonho e tenho buscado em nome de Jesus
Que a gente encontre mais tempo para nos reunir, um influenciando o outro. Vamos orar. Vamos orar por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Vamos ser um influenciador, uma testemunha. Vamos ser essa testemunha. Deus está pondo no meu coração. Eu vou começar a sair por aí. Um homem de 67 anos. Eu vou ganhar jovens o máximo que eu puder. Estabelecer uma igreja de jovens fortes, temente a Deus. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. Eu preciso que vocês orem para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Eu me coloco em guerra no mundo espiritual, pelos meus filhos, pelos teus filhos, pelos filhos dessa cidade, pelos filhos desta nação. A igreja não pode ficar imune enquanto Satanás está avassalando a nossa juventude com promiscuidade, com leviandade, com profanação, com adulteração da verdade, do santo. Então nós precisamos levantar como igreja. Eu desafio todos nós que estão aqui. Amém, irmão? Fique em pé, irmão, em nome de Jesus. O Natanael. O que significa Natanael? Presente de Deus para quem, Natanael? Para o mundo que está sofrendo. Amém, Natanael? Vocês, eu esqueci seu nome, irmão. Berenice. Os nossos pais na fé. Os nossos pais na fé nos faz lembrar as palavras de Jesus. Quando ele fala para os fariseus, vocês atravessam mar e terra para fazer prosélito e filho das trevas mais do que vocês mesmos, por imprimir no ser humano um conceito de igreja que vem no templo e as perguntas que se fizeram por anos, você tem certeza da sua salvação? Aí as pessoas dizem, ai, nossa, uns assustam, né? Nossa, será que eu tenho? Outros dizem, não, eu tenho. Outros dizem, eu acho que não. O problema não é a salvação. O problema não é a nossa preocupação numa salvação futura. Então eu tenho certeza que eu sou salvo, eu entro no ônibus, sento na janelinha e espero. O problema é saber, é eu precisar de ir buscar todos que não são salvos e empurrar eles para dentro do ônibus. O ônibus vai sair, vocês precisam ir. Esse é o papel da igreja. E eu falo isso porque a igreja precisa ter um encontro com ela mesma. Não adianta eu pregar para o mundo lá fora, porque o processo que Jesus usou foi o processo de formação de discípulos. Eu ganho o pastor Protásio, que ganha o irmão Marcos, que ganha o Natanael, que ganha o Luiz, que ganha o Ricardo, o pai do Richardson. Existe uma lógica, existe uma pedagogia lógica de Gênesis e Apocalipse da Bíblia que a gente precisa parar de virmos no templo. Me perdoa, viu? Qualquer coincidência, é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência, amém? Viu, Natanael? Porque eu vou falar de
A gente precisa ter conhecimento da verdade. Existe uma verdade e o mundo precisa conhecer a verdade, porque em não conhecendo a verdade, o mundo continua preso. Os nossos filhos precisam conhecer a verdade, os filhos desta nação, os filhos dessa cidade. Os jovens precisam ouvir de um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. A igreja não está cheia do Espírito Santo. A igreja está vazia do Espírito Santo. Porque não tem tempo, nem de ouvir Deus. Porque ouvir Deus demanda tempo, separado. A gente precisa separar. Existe uma lógica na nossa existência e ela precisa encontrar um lugar especial no nosso coração. Que ela penetra aqui e você não encontra outra lógica que não seja a lógica do reino. É a lógica da unidade do corpo. É a lógica da vida no corpo. Isso é ser igreja. É a lógica de, ainda que somos muitos, somos membros de um mesmo corpo. Então eu não posso estar bem demais quando eu vejo ao meu redor um monte de gente perdida. Quando a gente vê esse mundo, do jeito que ele está vivendo, do jeito que está caminhando. Basta você olhar, irmão. Basta você olhar. Gente, o mundo fica pior cada dia. Não é pregação negativa, não é, irmão. Na verdade, o Espírito está dizendo para a noiva, como aquela parábola das 10 virgens. O Espírito está dizendo, vocês precisam do azeite. As suas candeias precisam estar acesas. A noiva precisa estar vigilante e vivendo o seu papel. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é a consciência do que é ser igreja. Ser igreja é sermos todos membros de um mesmo corpo. Amém? Glória a Deus por isso. O alvo de todo ser humano é encontrar o coração de Deus. O alvo de todo ser humano é encontrar o coração de Deus. Eu preciso saber o que tem do coração de Deus. O coração de Deus está revelado aqui, ó. O problema é que as pessoas não têm tempo nem de ler a palavra de Deus. O diabo tem feito de tudo para destruir a palavra de Deus. Ele não quer que pregue, ele não quer que leia. Ele quer encher as redes sociais de dopamina, de promiscuidade, de leviandade. Empanturrando a alma do ser humano de alfarrobas, de alimento de porcos. Quando nos é oferecido um pão vivo que desceu do céu. Eu preciso ser o primeiro e depois você. O pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. O
mundo busca as alfarrobas. A maioria dos chamados igreja ainda estão buscando o maná. Mas Jesus foi claro em dizer: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas o meu Pai dá a vocês o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E Ele dá vida ao mundo. Ele dá vida ao mundo. O pão vivo. Pão vivo. Meu Deus, está aqui o pão vivo. Está aqui. O pão vivo está aqui, ó. A vida está aqui. O significado da vida está aqui. O salmista Davi, ele fala isso no Salmo 27. Salmo 27, você quer ver? Para nós encerrar aqui, ó. Essa palavra é boa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Deus é a força da minha vida. Deus é a força da tua vida. A tua vida só encontra força em Deus. Senão a tua vida é uma vida fraca, de altos e baixos. Uma vida de incertezas. O Senhor é a força da minha vida. A minha vida ganha força em Deus. 67 anos, tem força. Minha vida tem força. Tem força. Não aceito que eu não tenha força. Para que ela seja gasta por Deus e para Deus. Em nome de Jesus, para frustrar as obras do diabo. Para libertar os cativos. Para abrir a porta de prisão aos presos. Para anunciar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Em nome de Jesus. Saia daqui hoje vivificados pela palavra de Deus. Que a gente possa chorar. Chorar por ver a nossa pobreza de espírito. Quanto ainda precisamos muito do Espírito em nós. E isso demanda busca, perseverança, desejo, fome, sede no coração. O homem não tem sede de Deus, não tem fome de Deus. Mas nele só está a vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque, Brasil. Invoque enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Deixa de ser iludido por um mundo que não vai ficar pedra sobre pedra. Deixa de ser iludido. Deixa de ilusão, Brasil. Deixa de ilusão, povo meu. Deixa de ilusão. Busque a sabedoria. Como a prata. Como o ouro refinado pelo fogo. Vende tudo e compra a sabedoria. A sabedoria só encontra aqui, a vida só encontra aqui. Em nome de Jesus, não pense Brasil, não pense Poços de Caldas, não pense igreja, não pense, não há vida fora de Deus. Não há paz, não há vida, não há alegria, não há força, se não for em Deus.
última frase. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eis que eu estou à porta e bato. Tá ligado aí? Não? Tá ligado? Eis que estou à porta e